Agora ouviremos por 15 minutos a vereadora Déia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos ouvem pela internet aqui no plenário dessa sessão e senhores funcionários da casa. A gente teve aí os resultados das eleições, eles são bastante recentes ainda, a gente está como que digerindo e tentando entender tudo, mas nós vamos aí para uma questão judicial que se avizinha, já vimos isso em outros municípios aqui da nossa região, mas eu penso que a justiça, o quanto antes fizer, vai ser melhor para o município. Mesmo porque a gente pensa que não é bom quando uma situação fica de insegurança jurídica, não é bom para ninguém. Eu quero também agradecer os votos, agradecer as pessoas que nos acolheram. É muito bom uma campanha política, a gente pode conhecer muito mais pessoas, saber muito mais sobre o município, atualizar o que a gente já conhece sobre o município. Isso é muito importante, porque as coisas mudam, são dinâmicas, e a gente vê que as pessoas, principalmente em época de crise, elas aprendem a se virar. Muitas pessoas a gente vê que estão em situação difícil, então é bom para deixar a gente bastante alerta. Ainda não chega a todas as pessoas que precisam os braços do atendimento social. Isso aí fica muito claro numa campanha política, a gente observa isso, e isso aí é bom para a gente entender que a gente precisa continuar trabalhando, independentemente de cargo eletivo, porque o cargo eletivo, às vezes, ele vem para a gente, mas às vezes também a gente se encontra diante de uma derrota, como foi o caso agora. Eu estava observando que desde 1988 essa casa não ficava sem representação de mulheres. Desde 1988. Então, a gente entra num retrocesso, sem dúvida nenhuma. Todo mundo sabe que, durante esses 4 anos, eu defendi que uma reforma política no Brasil acontecesse, para várias coisas deixassem de ser um problema. Por exemplo, nós sabemos que, de uns anos para cá, os partidos políticos, as coligações, têm que ter 30% de representação de mulheres para disputar as eleições. Muitas mulheres acabam dando nome só por dar, não porque elas queiram ser candidatas, mas para completar chapas. Isso é muito ruim. A gente não sabe o mal que faz a uma comunidade, a um país, a um município, esse tipo de comportamento. O que mais queremos não é que seja 30% de gênero, ou masculino ou feminino, mas que se fosse um candidato, uma candidata, um candidato, uma candidata. Essa é uma das propostas que está para ser discutida no âmbito federal, na reforma política. É só ela que vai, junto com uma outra medida, deixar de que aconteça o que nós vamos ver no município a partir de 1º de janeiro, que é a falta de representante das mulheres no legislativo. Além de uma candidata ou um candidato, que a eleição seja de um homem e de uma mulher. De um homem e de uma mulher. É só aí que nós vamos fazer uma correção histórica que nós precisamos fazer. Porque o fato de ter uma mulher ou de um homem no legislativo não quer dizer que o homem que esteja aqui vai deixar de apoiar a construção de creches ou aumento de vaga de creche. Muito pelo contrário. Nós temos homens feministas, assim como a gente tem mulher machista. Mas a representação da mulher no Brasil, ela é fundamental, ela não tem existido o quanto deve ser. Se desde 1988, nós aqui em Mairim, que tínhamos mulheres, a gente, ao folhear aí a documentação histórica dessa casa, nós vamos observar que foram mulheres que aprovaram leis para que as crianças tivessem a companhia da mãe nos hospitais, para que houvesse exame de pezinho, para que tivesse recurso para pagar vaga para mulheres em abrigo, para aquelas que fossem vítimas de violência contra mulheres, apesar de nenhum prefeito até hoje ter colocado R$1 para a casa que abriga mulheres vitimadas de violência, que é a Casa Valquíria Rocha, em Sorocaba. Até hoje, nenhum prefeito colocou R$1. Sempre que as mulheres foram para lá, foram porque as mulheres de lá atenderam o pedido,
fosse de uma assistente social, de um juiz, de uma juíza, de um promotor público ou de algum ativista feminista. Bom, então eu penso que a partir de janeiro, nós mulheres vamos ter que lutar muito mais para que os nossos espaços de poder sejam reconquistados. E que a gente possa fazer na sociedade civil a diferença que vai ser o fato de não ter mulheres eleitas. O meu mandato tem tido o privilégio de apoiar desde 2005, na região, o curso Promotoras Legais Populares. Primeiro foi em São Roque, junto com o Mairink, depois em Alumínio, depois veio para cá com o Sindicato dos Metalúrgicos, com a Associação Comercial, ultimamente com a Prefeitura no Vilaça, e a gente tem formado mulheres para as questões feministas, para questões ligadas à mulher. E eu penso que esse e outros inúmeros processos e projetos e oficinas vão ter que acontecer para as mulheres darem conta do que é a importância delas no poder legislativo, no poder executivo, em todas as esferas de poder. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai desconstruir o que está colocado, que é muitas vezes que a mulher tem que ser recatada para ela ter valor, que ela tem que andar de um certo jeito para não ser estuprada. E todas essas coisas que nós temos que desconstruir. Para desconstruir, nós temos que ter professores falando essa linguagem, profissionais da saúde no atendimento às mulheres, no judiciário e em todas as esferas. Esse curso que eu mencionei para vocês, o Promotoras Legais Populares, ele amanhã vai fazer uma atividade aqui nesta casa, senhor presidente, que é para abrir o Outubro Rosa, que começou dia 1º, que amanhã profissionais da saúde e ativistas do município vão falar sobre a questão do câncer de mama. E isso é possível porque a gente tem mandato que tem aqui assento nessa Câmara, pede o recinto, pede um espaço ou outro, tem acesso aos servidores da saúde, e assim é que tem sido feito. Não é que nós vamos parar. A gente sabe que não para. As mulheres não param. A gente tem uma frase que as mulheres no mundo estão em marcha. A Marcha Mundial das Mulheres acontece agora no mês de outubro. E são em 180 países em que as mulheres em marcha trocam experiência. Então, amanhã nós vamos ter essa atividade aberta a todas as mulheres do município, porque o curso é gratuito, e o mandato vai continuar apoiando. Então, fica aqui o meu registro. Nós tivemos aqui a vereadora Benedita Tota, a vereadora Áurea Rolim, a vereadora Madalena Aguiar, a vereadora Enedina, Maria das Cabras, vereadora Selma, que está aqui, tantas outras, acho que não tivemos mais que ideia, não dá, com as duas mãos não enche, para você ver quanto falta as mulheres serem votadas e serem eleitas. Parte. Pois não. A Rose do Cris, ela foi muito bem votada, teve 529 votos, praticamente é a primeira suplente, né? Ela então, pode ser que... Então, e a gente quer que mais mulheres queiram participar do poder, porque o poder precisa da presença das mulheres. Nós, durante a discussão do Plano Municipal de Educação, a gente vai lembrar que nessa onda de conservadorismo que o nosso país está mergulhado ultimamente, uma discussão muito grande foi a questão de gênero, como se falar de gênero fosse um pecado mortal, como se falasse de gênero fosse uma coisa ruim e feia. Não é ruim, não é feia. Nós temos que falar de gênero, porque nós nascemos homens ou mulheres, mas ao longo da vida, algumas pessoas têm transformações no seu corpo e na sua alma, e no seu pensamento e no seu intelecto, e eles fazem opção para ter um outro gênero. E se a gente esconder essa discussão e deixar de fazer, nós vamos estar deixando de conversar com uma porcentagem muito importante da população. Eu lembro que eu fiz uma emenda e eu não consegui que ela fosse aprovada pela maioria dos vereadores, que nas escolas fosse conversado sobre gênero. Mas, infelizmente, não passou. Esse é um problema ainda que nós vamos ter que nos debater. Vamos ter que enfrentar, porque ele está aí nas ruas. Dito isso, eu encerro falando que é uma pena que mulheres não tenham sido eleitas, mas eu desejo felicidades a todos que foram eleitos. Penso que a gente tem que continuar fazendo o nosso papel
não aqui, mas na sociedade civil. Eu sou uma ativista feminista, sou uma ativista ambiental, tenho, nesses anos todos, sido voluntária no Comitê de Bacias, no Conselho de Gestor da APA de Tupararanga, e vou continuar querendo ocupar esses espaços e fazer com que as mulheres queiram discutir sobre meio ambiente, sobre gênero, em todos esses espaços. E quero contar também aqui com aqueles vereadores que sejam feministas ou queiram se tornar feministas, porque abraçam as questões das mulheres. Muito obrigada a todos e a todas.